Vibe Mundial FM. Hoje nós vamos versar sobre o tema segredos cabalísticos da sexualidade. Mas antes de darmos a sequência, nós vamos pedir para o Yaakov anunciar os números telefônicos. Os números do ouvinte para perguntas aqui na Rádio Mundial são 3171-0221, 3171-0221, 3262-4490, 3262-4490. Lembrando que tem o grupo de WhatsApp dos Segredos Cabalísticos, que é 11 São Paulo 97952-2072. Quando Deus criou o universo, Ele fez de tal forma que a própria existência pudesse ser aperfeiçoada, em particular pela atuação do homem, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Imagem, sua partícula divina, semelhança, o poder de opção, de escolha e discernimento. A sexualidade é algo próprio da natureza humana, mas que foi criado com um propósito maior divino. A pergunta que podemos nos fazer é por que a erotização, a banalização tão forte nos nossos dias, particularmente por meio da mídia, etc., por que tudo gira em torno desse viés erótico, etc., e por que essa inclinação tão forte do ser humano? Então vem a mística do judaísmo, a Kabbalah, e nos explica que o ato sexual no judaísmo é extremamente sagrado. E por conta da sua santidade, vêm as forças antagônicas à luz e procuram banalizar aquele assunto ou aquela conexão entre duas faíscas da mesma alma, em geral marido e mulher, o homem e a mulher consagrados pela bênção divina dentro do casamento, que conseguem uma união não somente no aspecto físico, mas particularmente no aspecto espiritual. Já que esse assunto é tão sagrado, ele, entre aspas, incomoda as forças antagônicas à santidade. Por isso, essas forças diametralmente opostas colocam 1 milhão de pedrinhas no caminho para minar o assunto tão sagrado que é uma comunhão, uma conexão, uma união em todos os níveis espirituais de duas faíscas da mesma alma, a ponto de se refletir no aspecto físico também. Homem e mulher, masculino e feminino, não são somente gêneros de sexos diferentes, não. Eles vêm refletir um conceito místico dos mundos espirituais, para uma conexão maior entre o divino e a sua criatura principal, o ser humano. Há uma propagação de infinitos mundos espirituais, onde o masculino está ligado em geral ao conceito cabalístico de ashpa'ah, leashpia ou mashpia, que é transmissor, e o feminino está ligado a mekabel, ou seja, o receptor. A ideia de transmissão e recepção cria o encadeamento dos mundos espirituais, onde cada mundo específico é o receptor da luz do mundo imediatamente superior e a transmissão da luz para o mundo imediatamente inferior. A transmissão e a recepção acabam se complementando mutuamente no delinear de realidades diferentes no campo espiritual. E isso vai se refletir justamente quando homem e mulher, como é trazido no Talmud, que um homem sem uma mulher ao seu lado, ou uma mulher sem um homem ao seu lado, são chamados de uma pessoa pela metade. Por quê?
porque essa interação não é simplesmente no campo físico, envolvendo prazer físico. Diz os nossos sábios que essa interação, inclusive, está intrinsecamente ligada também à reprodução humana. Deus quis tanto que o ser humano se reproduzisse, que aqueles que estivessem envolvidos efetivamente nesse preceito decisivo da Bíblia, da Torá, que é a perpetuação da espécie humana, teria como recompensa o prazer físico. Agora, esse prazer não é ligado numa relação sexual sagrada, não é ligado somente ao aspecto físico, mas também à interação de dois corações que, pelo amor, o verdadeiro amor, se transformam num coração só. Existem vários tipos de amor. Existe o amor de Deus pelas suas criaturas, que é infinito. Existe o amor do homem aos pais, aos filhos. Existe o amor entre homem e mulher, que na verdade envolve uma interação física, como está escrito na Torá, que o primeiro homem e a primeira mulher se transformaram numa única carne, num único corpo. E a ideia aqui é de uma união completa em todos os níveis. Então, existe uma ideia de santificação na relação sexual bem orientada dentro dos critérios da mística do judaísmo e dentro dos critérios da lei, onde a conduta deve fazer fluir um amor num nível muito mais elevado, que será completado, será complementado com a interação física. A interação física é o reflexo de uma interação espiritual entre as duas almas. Numa união carnal santificada, há uma união completa entre a alma do homem e a alma da mulher, quando descobrem, por essa união íntima, que são parcelas da mesma espiritualidade, da mesma alma. Outras filosofias e outras religiões associaram ao aspecto pecaminoso, mas na verdade é uma ofensiva das forças antagônicas à santidade, que banalizam um assunto que na sua essência maior é extremamente sagrado. Uma união física que é santificada, ela tem dentro de si, mesclado com ela, a própria presença de Deus. Boa noite, pois não, por favor. Com quem estou tendo a honra de falar, por favor? Caiu a linha, não tem problema. Então, a ideia é de que, por meio da santificação, nós elevamos o mundo, e inclusive assuntos que são totalmente banalizados. O ser humano, o primeiro homem, era chamado de Adam. Vem de Adamá, da terra, e Adamele Elion, assemelha-se ao celestial. O homem pode dar vazão à sua inclinação animalesca de ficar somente na inclinação física à sua sexualidade, ou se assemelhar ao divino, quando ele consegue, dentro de uma obrigação conjugal, de fazer a sua esposa. Cada cônjuge tem ser feliz no judaísmo não é uma opção. Ser feliz no judaísmo é uma obrigação. Fazer o cônjuge feliz não é uma opção. Fazer o marido ou fazer a esposa felizes é uma mitzvah. A paz e a harmonia conjugal é uma orientação divina e passa pela expressão do carinho, do afeto e da ternura em todos os níveis, inclusive na conjunção carnal, que, na verdade, vem refletir aspectos da espiritualidade. Uma relação sexual pode ser tão sagrada, mesmo e sem diminuir a libido, sem diminuir a inclinação sexual em si,
pode ter tão sagrada que, independentemente dela resultar na fecundação e do nascimento de uma criança, como obrigação conjugal de um cônjuge realizar e fazer feliz a sua cara metade, a complementação da sua própria alma, então, na mística do judaísmo se diz que um relacionamento físico pode ser meio de transporte de almas de um mundo espiritual para um mundo espiritual superior. E a recíproca é verdadeira. Podemos, nessa hora tão íntima da intimidade, podemos fazer com que almas ascendam degraus em mundos espirituais ou que almas sejam igualmente rebaixadas. O efeito espiritual é tão grande que ele reflete unificações, tais aqui nesse mundo físico da conjunção carnal, ele reflete unificações de mundos espirituais em verdadeiras explosões de luz, de divindade. Vibe Mundial 95.